Boa noite para você que acompanha o programa ao vivo a partir de agora, 8h30, e a gente começa mais uma Escola Bíblica da temporada Verdades para o Tempo do Fim. E essa semana a gente falando sobre a postura, o estilo de vida do cristão. Especificamente hoje, a gente falando sobre usar bem as palavras. O que representa de verdade a vida do cristão no uso das palavras e das ações também. Será que isso pode representar verdadeiramente um cristão? A nossa postura, o nosso jeito de falar, de expressar os nossos sentimentos às pessoas e a nossa forma também de agir de uma forma agressiva ou amorosa com as pessoas também. É muito importante a gente entender isso, o que a Bíblia fala sobre esse tema a partir de agora aqui no Escola Bíblica. Agora, em definitivo, juntos aqui na Novo Tempo, ao vivo, para você que acompanha nessa noite. Sempre lembrando, hein? Esse programa, além de passar ao vivo de segunda a quinta, 8h30 da noite, a gente tem também a reprise 4 da manhã, para você que acorda cedo ou dorme já no final da madrugada aí, ou para você que acompanha no horário do 12h30 também, sentado, quem sabe almoçando, ou no finalzinho, início da tarde, finalzinho da manhã, início da tarde, acompanhando a gente também, tá? Nós estudamos a Bíblia de uma maneira interativa e a gente sempre tem as pessoas interagindo aqui, colocando as opiniões, dando ponto de vista. Se você tiver alguma dúvida, as pessoas mandam algumas dúvidas aqui, algumas delas a gente nem chega a lançar a pergunta em si, mas a gente aborda algo relacionado ao que vai sendo falado e questionado aqui também, tá? Essa semana a gente está falando um pouquinho sobre a postura do cristão. A gente está estudando a temporada Verdades para o Tempo do Fim, que é esse estudo aqui que nós temos oferecido para você, é gratuito, é um presente da Novo Tempo que a gente oferece, e essa semana nós estamos no capítulo 6. Pastor, primeira vez que eu estou vendo aí, vocês estudam a Bíblia, quer dizer que vocês têm um material? Temos um material e você pode pedir que a gente vai enviar para você. O telefone você já está vendo aqui, esse é o WhatsApp, é só você escrever, salva o número, manda uma mensagem, quero receber esse material, ou você pode ligar no telefone também. Essa semana é a semana de número 5, mas nós estamos estudando o tema número 6, tá? A essência do cristianismo. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a comunicação verbal e a não verbal, né? O quanto a gente fala e a gente age e tudo isso influencia na nossa demonstração se de fato nós somos pessoas ligadas a Cristo de verdade. O quanto as pessoas conscientemente ou inconscientemente elas leem a gente, né? Por isso é importante a gente viver realmente o que a gente é para a gente comunicar uma verdade. Viver Jesus para comunicar Jesus. Olha, além desse material, eu lembro você, e vou mostrar aqui nessa câmera mais uma vez, na câmera 3 aqui, esse lançamento, o Sábado da Criação, e você pode também, da mesma maneira, WhatsApp ou telefone, pedir se você não tem esse material. Diríamos que saiu fresquinho do forno, tá? Tá quentinho ainda, é novidade aqui na Novo Tempo, é mais um presente que a gente oferece para você. Eu tô com a rede social aberta aqui, o Facebook, o pessoal já está escrevendo, compartilhando, a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook. Só pelo Facebook, pastor, que vocês transmitem? Não, a gente tem vários canais abertos no Brasil, são mais de 20 capitais, em breve Rio de Janeiro, Belo Horizonte está chegando aí também, várias capitais, e várias cidades menores do Brasil também, além de que todos os canais basicamente fechados do Brasil têm TV Novo Tempo. Então, vai anunciando, vai divulgando, divulga Escola Bíblica, a gente está junto com você aí, tá bom? Vamos orar e após a oração a gente vai começar o tema de hoje. Sem esquecer de uma coisa, nós estamos também no NT Play e estamos também no YouTube da Rede Novo Tempo. Então, você pode compartilhar e interagir com a gente também, dando o seu ponto de vista, sua argumentação, e mandando seu abraço também. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um encontro. Estamos aqui nessa terça-feira para abrir o nosso coração e entendermos um pouco mais o que é viver o cristianismo de maneira prática. E hoje é um assunto interessante, delicado
e nos ajude a enxergarmos a Tua visão real para nós e praticarmos aquilo que o Senhor espera. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, colocamos nosso coração, nossas palavras e nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Olha, a comunicação ela é muito importante. Eu gosto de comunicação, falei isso ontem, é um tema que me chama muita atenção, esse dessa semana, porque a gente comunica de várias maneiras, né? Existe a comunicação formal, né? Uma apresentação de um programa, uma pregação, um ensino, um estudo da Bíblia ali com alguém, existe a sala de aula, mas existe a nossa forma de falar com as pessoas no dia a dia. E é isso que é importante, né? Por mais que você não seja um comunicador, alguém que goste da área de comunicação, que seja um professor, não importa, mas as pessoas fazem uma leitura de nós. É isso que a gente mencionou ontem, né? E o verdadeiro cristianismo, ele tem que entender isso, né? As nossas palavras, elas atrapalham ou elas ajudam? Um bom exemplo, eu quero começar rapidamente com esse exemplo, porque eu quero mencionar outros aqui e grandes lições práticas para a gente, tá bom? Um bom exemplo é quando a gente abre o livro de Daniel, no capítulo 3, nós não vamos ler, mas você pode deixar anotado aí, você que sempre anota. Daniel, capítulo 3, fala sobre alguns aspectos da gente saber lidar com a nossa postura como filhos de Deus. Fala sobre a arrogância de um rei chamado Nabucodonosor, você já deve ter ouvido falar desse rei. Ele construiu uma estátua de ouro, e ele disse o seguinte, olha, eu sou essa estátua, e ele então pede, orienta e determina que todos se ajoelhem diante daquela estátua que representava a autoridade dele. Então, depois de questionados, 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome conhecido deles em Babilônia, eles não aceitam se ajoelhar diante da estátua. E é interessante que diante dessa questão, Nabucodonosor questiona acerca do Deus deles e da atitude deles em não se ajoelhar diante da estátua. E olha o que diz Daniel capítulo 3, versos 16 e 17, e abre aqui uma lição para nós sobre a postura do cristão, a fala do cristão. E a fala de um filho e uma filha de Deus também. Daniel 3, 16 e 17 diz assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. A postura deles, a fala deles, né? Foi uma fala sóbria, uma fala direta, uma fala que foi dada com autoridade, mas com respeito, sem briga, sem apelar, sem rancor, sem rispidez. Ele diz o seguinte, olha, a gente não precisa dizer nada para você, rei. O nosso Deus vai falar por nós. E aqui a gente começa a entender uma coisa importante para nós nos aprofundarmos mais. Aqui no Antigo Testamento, a gente vê que a gente precisa ter um equilíbrio entre ser e agir. E aceitar ser moldado por Deus nas nossas palavras. Um verdadeiro cristão, ele tem as suas lutas, a gente sabe disso. Não é fácil a gente agir todos os momentos de maneira perfeita, como muita gente espera, né? Muita gente fala assim, você é um cristão, você tem que agir de maneira perfeita, tem que saber falar direitinho, você tem que ter paciência em todos os momentos, você não pode agir com agressividade em momento nenhum, não é fácil. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Jesus escolheu conviver com pessoas difíceis, né? Jesus escolheu conviver com pessoas impulsivas, com pessoas mentirosas, com pessoas covardes, com pessoas agressivas. E quem eram essas pessoas? Os discípulos. E nós, cristãos, para você que é cristão, nós temos essas lutas também. Ou você não tem? Ou nós agimos todos os dias como deveríamos agir em todos os momentos? Mas Deus vai trabalhando com a gente. Mas existe uma lição para nós. Jesus, ele começa a ensinar a forma de nós agirmos como verdadeiros cristãos. Ele foi moldando os discípulos à sua forma. E a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui é esse ponto para você colocar no seu coração hoje. O cristão, ele deve cuidar com as palavras.
Puxa vida, hein? Não é fácil. Veja, por exemplo, o caso de Pedro. Vamos dar um exemplo. Pedro, que inclusive nós já mencionamos um pouco sobre ele era uma pessoa impulsiva. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, doa a quem doer, eu vou falar. Você é esse tipo de pessoa que diz assim, não importa se vai machucar, se vai ferir a pessoa, se ela vai gostar ou não vai, eu vou falar. E ela vai ter que ouvir. Pedro era assim. Ele falava o que ele pensava. E possivelmente você conheça pessoas assim também, ou você seja assim. E eu vou dar alguns exemplos de como Pedro agiu dessa maneira em algumas circunstâncias. Pedro falava impulsivamente, né? Mateus 14, 28. Senhor, se é você, Pedro respondeu, diga-me para ir até você na água. Quando Jesus estava caminhando na água, Pedro já falou assim, Senhor, se é o Senhor, me fala que eu vou. Sempre muito impulsivo, sempre o primeiro a falar, o primeiro a tomar decisões. Outro exemplo, Mateus 16, 16. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim, olha, alguns dizem que eu sou Elias, e aí dizem que eu sou um outro profeta, e vocês dizem que eu sou quem? Ele levanta já a mão e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele antecipava, né? Pedro era assim, impulsivo na fala. E aí a gente começa a aprender que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa impulsividade. Deus foi trabalhando com Pedro. E Deus pede que a gente se coloque na mão dele para ele trabalhar conosco também. Mateus 26, 33, dá um outro exemplo e o último de Pedro aqui. Pedro diz, mesmo que todos caiam por causa de vós, nunca o farei. Esse é o contexto em que Pedro nega Jesus, né? Ele fala, Senhor, pode todo mundo te negar, mas eu não vou negar o Senhor jamais, se eu te amo. E ele negou Jesus. Ele falava sem pensar. Mas a Bíblia diz assim que nós temos que pensar para falarmos. Tem gente que diz assim, eu sou sincero, eu falo mesmo. Mas a gente tem que cuidar, vou voltar a dizer, com as nossas palavras. Quando em excesso, a sinceridade, aí eu vou falar uma palavrinha que muita gente usa para justificar algumas atitudes erradas. Muita gente fala assim, pastor, eu falo porque eu sou sincero. Quando em excesso, a sinceridade pode ofender as pessoas, pode magoar as pessoas. Como cristãos, nós temos que cuidar. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, verso 26. Diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Pense para falar. Pastor, mas não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. Mas tem um detalhe, o limite da sinceridade é o respeito a outra pessoa. Eu sou sincero, mas se você é sincero e não respeita a outra pessoa e se torna ofensivo nas suas palavras, eu não estou dizendo que você é assim, eu estou dizendo que a gente pode ser assim, né? Mas se nós agimos assim, nós temos muito que aprender ainda. Eu quero ler mais um texto e a gente vai dar uma pausa para a gente voltar sobre esse primeiro ponto hoje, que é a vida do cristão, o testemunho do cristão, é o tema da semana, e o cuidado com as nossas palavras como cristãos. Provérbios 13, verso 3, a gente para nesse verso aqui, olha o que diz. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Eu quero dar um exemplo após o intervalo sobre isso, e a gente volta falando um pouquinho mais sobre o cuidado que nós, que nos dizemos cristãos, temos que ter com relação ao que a gente fala, e com relação, daqui a pouquinho a gente fala também, ao que a gente faz, tá bom? Bem rapidinho, a gente volta já, espero você. De volta ao vivo em várias plataformas digitais e na TV Novo Tempo, em canais abertos, fechados e parabólica também, em todos os cantos do mundo, pelas redes sociais e, claro, contando com a sua audiência aqui. Um abraço para você que está acompanhando a gente, um abraço muito grande para a Cissa França,
Ela é de Jundiaí, da Igreja Batista, está acompanhando a gente. Um abraço para você, Cissa, está acompanhando pelo Facebook do programa Escola Bíblica. E tem gente que está acompanhando também pelo Instagram aqui. Olha, eu tento me segurar aqui, mas eu tenho que mandar alguns abraços. Algumas pessoas entram em contato com a gente aqui. A Mariane Teles dizendo assim: pastor, boa noite. Manda um abraço para o meu pai, José Alves de Oliveira. Ele não perde um programa. Ele é interessado em aprender a Bíblia e não é cristão. É de Periperi, Salvador. Um abraço, então, para a Mariane, para o José Alves, que está acompanhando aqui também. A Regina Valério também escreveu dizendo assim: boa noite, boa tarde, né? Ela escreveu mais cedo aqui. Eu enviei um abraço para o meu pai. Ele todos os dias anota tudo. Menciona o nome dele, por favor. Nós somos do Rio de Janeiro, é o Antônio Amâncio Lemes, tem 93 anos de idade. E um abraço, então, para a Regina e para o senhor Antônio Amâncio Lemes, que está acompanhando a gente. E um último abraço aqui, a Renata de Paula, ela dizendo o seguinte: pastor, manda um abraço para minha mãe, Elisete. Ela me apresentou a Novo Tempo. Ela me apresentou a Novo Tempo. Ela assiste todos os dias a Novo Tempo, fez companhia nesse último ano. Faz um ano ontem que meu pai faleceu. Eu estava morando em Portugal, voltei e ela me apresentou o programa Escola Bíblica. Estou muito feliz, tá? Um abraço para você, Renata, para a família também, para sua mãe, para todo mundo que acompanha a gente aqui. Hoje a gente está falando sobre exatamente a fala do cristão, a postura do cristão também, no capítulo 6 do Guia de Estudos, que é exatamente, deixa eu virar direitinho aqui, a essência do cristianismo. E nós falamos no bloco anterior que a gente tem que cuidar com as palavras. Apresentamos alguns textos aqui que fala que nós, que nos determinamos, que nos prontificamos a ser cristãos, nós temos que cuidar, né? Provérbios 13, verso 3 fala sobre isso, que quem guarda a boca, ele conserva a alma. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para dar um exemplo aqui. Me entendam, não leve a mal, uma pergunta para você entender. Os rapazes do estúdio aqui, o pessoal do Switch que acompanha aqui. Se uma mulher, sua esposa, namorada, noiva, ou você mulher, chega para o esposo e fala assim: eu estou gordinha, né? Você acha que ela está esperando que você responda o quê para ela? Ah, você está muito mesmo. É isso que ela quer? Se você disser o contrário, ela vai falar assim: não, fala a verdade. Se você disser assim, tá mesmo, você vai acabar sendo ofensivo com ela, não vai? Por mais que ela pergunte alguma coisa, estou dando um exemplo, existem vários. Por mais que às vezes as pessoas perguntem algumas coisas, nós temos que ter sensibilidade para saber falar. Às vezes você pode dizer, sei lá, imaginar uma maneira: olha, em vez de você ser direto no ponto, fala assim: olha, vamos começar a caminhar mais, vamos... Existem maneiras de nós falarmos as coisas. Sinceridade não quer dizer necessariamente grosseria, nós temos que ter sensibilidade para lidar. Pedro não tinha essa sensibilidade quando a gente vai ao apóstolo Pedro, mas Jesus foi trabalhando com ele, e Jesus pode trabalhar conosco também. Voltando a Pedro, o próprio Paulo, ele teve que repreender Pedro. O apóstolo Paulo puxou a orelha de Pedro. No livro de Gálatas fala sobre isso, né? Quando Pedro estava em Antioquia ali, ele falou assim: olha, eu vou puxar a tua orelha, porque a tua atitude é condenável, viu, Pedro? Você fala as coisas sem pensar aí. Né? Pedro era impulsivo, mas Deus foi trabalhando isso com ele. Né? Gálatas 2, verso 11. Nós devemos verbalizar as palavras como bênção, como edificação para as pessoas. Olha o que diz Efésios 4, 29, tá? Efésios 4, 29 diz assim: não saia da tua boca, ou da boca de vocês, nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para a edificação. Você pode falar assim: pastor, eu não falo coisa pervertida, mas eu sou duro e falo mesmo, ofenda. Somente palavras para edificação. Se não for para a pessoa se tornar melhor, é melhor não ofender. Se não for para a pessoa crescer, melhorar, né? E é claro que às vezes a gente tem que ser um pouco duro, é verdade, para salvar as pessoas, mas sempre na maneira certa, né? Existe uma frase que eu estou me lembrando agora que diz o seguinte: elogie publicamente, e para puxar a orelha, chame de lado e converse só com a pessoa. Nunca ofenda uma pessoa publicamente, chama atenção publicamente, né? Posturas que nós temos que ter como cristãos, é o que a Bíblia está dizendo. Tiago 3, 9 e 10 diz assim:
Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. A nossa língua ela pode servir para o bem ou para o mal, e a gente tem que cuidar com isso, né? Da mesma boca procedem bênçãos e maldições também. Mas não existe só a questão da fala, existe a questão da nossa atitude, das nossas ações, né? O segundo ponto de hoje, o cristão deve cuidar com as ações. Nós temos que cuidar com as nossas ações. E você viu esse ponto bem interessante aqui. Outro exemplo é João e Tiago, 2 irmãos. Eles, além de impulsivos na fala, eles eram de um temperamento até agressivo. Você conhece algum cristão, ou você é alguém que se diz cristão e às vezes é meio agressivo com as pessoas? Chegou no trânsito, quer brigar em casa. A Bíblia diz assim, não seja assim. Como é que as pessoas vão olhar para Cristo, sendo que você age dessa maneira, né? O contexto, e eu quero ler para você esse texto aqui, Marcos 3,17, eu quero falar desse contexto. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, então eram 2 irmãos, Tiago e João, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, que quer dizer filhos do trovão. O contexto era a escolha dos discípulos ali. E no contexto que Jesus chama os 2, ele fala assim, esses 2 são filhos do trovão. Provavelmente, eles eram chamados de filhos do trovão porque estava ligado ao temperamento deles. A forma deles agirem, né? Eles eram impulsivos, eles eram marcantes na forma dura de ser. Quando Jesus passou por uma aldeia no meio dos samaritanos ali, qual que foi a atitude de Tiago e João? Olha que interessante esse verso, Lucas 9, 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ó, Senhor, eles estão fazendo pouco caso, não estão se importando. Quer que a gente manda queimar esses homens aí? Isso é atitude daqueles que andavam com Jesus, 2 irmãos que além de falar demais, eles eram agressivos também. Mas nós vemos que João foi sendo moldado, né? Tiago foi sendo moldado, cada discípulo foi sendo moldado. O único que não aceitou ser moldado foi Judas, né? Tanto que João foi chamado depois o discípulo o quê? O discípulo do amor. De filho do trovão para o discípulo do amor. Quando a gente lê algumas cartas de João, a gente vê vários textos dele falando sobre a postura de um verdadeiro cristão. Que um cristão verdadeiro tem boas ações verdadeiras, né? Vamos ler mais alguns versos aqui sobre isso. Lucas 6, 44. Olha o que diz aqui sobre a postura. Porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Uma pessoa boa, ela tem atitudes boas. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quem pensa coisas ruins, faz coisas ruins. Quem pensa coisas boas, pratica coisas boas. Último verso, Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos a quem havemos de prestar contas. Deus conhece as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas atitudes. Elas não devem ser resultado dos nossos esforços, né? Mas deve ser resultado do nosso relacionamento com Deus. Não adianta um esforço hipócrita em falar, eu vou fazer o meu melhor. Não, Jesus vai moldando o nosso coração. E eu quero ler um último verso aqui para a gente encerrar no nosso tempo. Mateus 6, verso 1 diz assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ao contrário, tem gente que pratica obras para aparecer, né? Para se mostrar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que nós somos fruto daquilo que nós somos. As nossas palavras devem ser frutos ou fruto da nossa comunhão com Deus, de uma verdade interior. A nossa atitude também deve ser o resultado do nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos ajude. Amanhã a gente vai falar sobre alguns exemplos práticos
de como deve ser a vida do cristão, a caminhada do cristão aqui nessa terra, tá bom? Deus pode nos ajudar e que Ele nos abençoe e nos ajude nessa caminhada aí. Obrigado, bom Deus, por mais esse estudo. Que desafio para nós. Todos nós temos nossas lutas, mas assim como o Senhor trabalhou com Tiago, com João, com Pedro, com todos os apóstolos, os discípulos que andaram ao teu lado, que aprenderam depois de duras penas e morreram por ti, nos ensine também a vivermos o verdadeiro cristianismo, usando palavras que edifiquem, atitudes coerentes com as tuas verdades também. Nos abençoe, nos oriente a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.